Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José, nosso portal aqui de análise do dia a dia da crise que o mundo está vivendo e do Brasil também. Se você chegou agora, se inscreva, porque aqui a gente aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. A gente tem muito mais liberdade aqui para falar qualquer coisa, né? Pelo menos a gente pensa assim. E vocês todos viram o pronunciamento do presidente da República ontem, em meio ao panelaço. E quando um presidente de uma nação ele convoca as redes de TV, de rádio, para se comunicar com seu povo, normalmente é para dizer alguma coisa muito importante, para dar uma tranquilidade, ou para dar uma orientação, ou para chamar para uma missão, para chamar para um momento muito duro a ser enfrentado. A Constituição Federal, no artigo 37, diz que as campanhas, os pronunciamentos, eles têm que ter caráter informativo e educativo. Isso custa caro, isso demanda dinheiro. E o que nós vimos do presidente da República? Alguma coisa que informava, alguma coisa que tranquilizava as pessoas? O presidente ele deu algum tipo de orientação ao pequeno empresário, ao contribuinte, ao grande empresário, ao médio, ao desempregado, ao motorista de aplicativo, ao taxista, as pessoas que têm o seu comércio, as pessoas que têm uma vida com atividade informal, as pessoas que estão preocupadas em pagar aluguel, as pessoas que estão preocupadas em receber aluguel, as que estão com carnê nas suas gavetas. O que o presidente disse para essas pessoas? E mais, o que o presidente disse em relação à saúde, às medidas do governo, o que o governo está fazendo? Olha, para quem esperou algum tipo de informação, foi uma decepção. Exceto para aquelas pessoas que já viraram fanáticas, né? Estão fanatizadas e tudo que o presidente fala, elas acreditam e elas vão para a rua para defender, por mais loucas que sejam as informações, né? Mas chegada a hora agora, gente, do presidente sofrer impeachment. Eu estou dizendo para vocês que, olha, a cada dia perdido, nós vamos acumular mais cadáveres um pouco mais à frente. O presidente ele já não está mais só fazendo joguete de medir forças. Ele, na condução da nação, ele está criando todo tipo de dificuldade para quem está empenhado em salvar vidas. O presidente já cometeu mais uma vez o crime de responsabilidade previsto aqui no artigo 85 da Constituição, que diz que são crime de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 3º, o exercício de direitos políticos, direitos individuais e direitos coletivos. A saúde é um direito individual e um direito coletivo. E o presidente da República, quando ele vai em rede nacional gastando dinheiro público para contradizer o seu ministro da Saúde, ele está prestando um desserviço à nação, à economia brasileira, ao empresariado, ao cidadão de carne e osso, à saúde, à integridade das instituições, à ordem, à tranquilidade social. Então, gente, não é pouca coisa. O presidente ele tem que sofrer imediatamente a abertura de um processo de impeachment. E eu não consigo ver que deputado teria condição moral de não aceitar a abertura desse procedimento contra o presidente da República, que não significa que ele estará fora do poder para todo sempre. Abrir-se-á um processo, o Senado tem que aceitar a abertura desse processo, e aí o presidente fica afastado por 180 dias. Gente, se a gente conseguir ficar sem o presidente da República durante 180 dias, talvez a gente consiga salvar milhares e milhares de pessoas, talvez até milhões, porque a gente não sabe como é que esse vírus ele vai se proliferar no Brasil, porque pode ser inclusive um vírus mutante. E o presidente só veio a público para desinformar, para colocar a sua vaidade, colocar a sua visão distorcida de mundo, a sua visão raivosa, a sua visão contaminada por todo tipo de ignorâncias, todo tipo de misticismo, todo tipo de religiosidade de araque, porque ele não tem nenhuma, ele não é conhecedor desse assunto, não é? Então, o povo brasileiro ficou órfão. Se a gente tivesse um filme para ilustrar bem o que está acontecendo com o Brasil, a gente tinha que escolher uma comédia chamada Aperte os Cintos porque o Piloto Sumiu. E existe um romantismo aqui no Brasil de achar que o presidente ele pode ser tutelável de alguma maneira, né? O UOL
fez uma matéria aqui dizendo que a ala militar tenta controlar a crise em meio à insatisfação com Bolsonaro e Guedes. Olha, que ala militar é essa dentro do governo? O que nós temos dentro do governo é uma série de ex-militares que estão ganhando o contra-cheque mais gordinho para simplesmente legitimar um presidente que está fazendo todo tipo de maluquice. Essas pessoas, inclusive, não representam o conjunto das Forças Armadas. O alto comando das Forças Armadas, quando eles olham para Bolsonaro, eles não podem se sentir numa condição de serem comandadas por Bolsonaro, né? Vamos falar a verdade. Se tem algum general 5 estrelas que olha para o capitão, né, que virou capitão nessa circunstância, e acha que esse homem é capaz de liderar alguma coisa, o mundo acabou. Então tem uma visão também, uma teoria conspiratória, que muita gente diz, o Bolsonaro está querendo dar um golpe para ser o presidente perpétuo. Bom, tem muita gente que tem essas maluquices, tem essas alucinações, mas eu volto a dizer, vocês acham que a classe empresarial brasileira, vocês acham que o governo americano, vocês acham que os banqueiros, vocês acham que os militares de alta patente, eles se sentem representados em ter em Bolsonaro algum tipo de liderança? Vocês acham que tem alguém de bom senso, as condições geopolíticas permitem, no meio de uma crise, que a gente tem uma quebra institucional? Então, gente, a coisa mais acertada a ser feita hoje no campo institucional no Brasil é o pedido da abertura do processo de impeachment contra o presidente da República para preservar vidas. Pode ser que depois de 180 dias ele seja até inocentado, porque o processo de impeachment, gente, ele não é um processo jurídico, assim, stricto sensu, né? Assim, da forma mais simplória, vamos dizer assim. Ele é um processo político. O presidente pode ser um santo, pode ser a Madre Teresa de Calcutá e sofrer impeachment. Como pode ser um crápula também, pode ser um bandido, pode ser uma pessoa totalmente desclassificada e ser preservada pelo parlamento também. O jogo é jogado assim, é assim que funciona na nossa Constituição. Mas o que os deputados e senadores precisam fazer agora é um afastamento instantâneo, imediato, dessa figura que está colocando a integridade da nossa nação em risco. Eu não vou ficar comentando aqui as falas específicas do presidente, porque elas são assim... Em dado momento que eu estava vendo a fala dele, eu parei até de prestar atenção no conteúdo, porque me chamava mais atenção era o aspecto psiquiátrico. Que tipo de personalidade tem o presidente da República, que tipo de sentimento, que tipo de ódio essa criatura tem dentro de si, que não consegue ultrapassar uma barreira e ingressar em algum tipo de humanidade. Então, gente, nós estamos diante de uma situação muito complicada no Brasil. Os empresários estão desesperados, as pessoas que têm dívidas desesperadas, as pessoas que fecharam as empresas estão no desalento, estão sem saber o que fazer. O Brasil está todo desmantelado, a gente não sabe se tem algum tipo de seguridade, a gente tem um psicopata cuidando da área da economia, um incompetente, um pau-mandado do sistema financeiro internacional, e é por isso que Bolsonaro está sendo garantido até hoje. Porque os interesses antinacionais, antipatrióticos, a entrega do patrimônio brasileiro, o desmantelamento da nossa educação, do Estado brasileiro, esse Estado mínimo que eles tentaram introduzir aqui e que estão conseguindo, esse projeto todo fez com que Bolsonaro fosse um sujeito que ajudou com que esse projeto fosse todo bem conduzido. Mas Bolsonaro agora, quando ele ameaça a saúde do povo brasileiro, nós estamos vendo, está atingindo um senador da República, o presidente do Senado, está atingindo gente do próprio nível social, da elite brasileira. Essa doença não é uma doença imune às pessoas de classe média alta, não. Então, como dizia a vovó, quem tem medo, né? Então, o Bolsonaro hoje ele é mais do que uma criança numa loja de brinquedos ou um macaco numa loja de louças. Ele é um agente impedidor do salvamento de vidas, do salvamento da nossa nação, do salvamento das economias individuais e da economia nacional. Então não há outra alternativa, infelizmente, senão a de remover instantaneamente o presidente da República, o que não faz muito bem para a nossa democracia, mas é instrumento que se tem às mãos para poder afastar uma pessoa que está atrapalhando a perspectiva de salvamento de centenas de milhares de vidas aqui no Brasil. E se o ministro Mandetta tiver um pingo de honradez na sua alma, no seu espírito, ele tem que pedir hoje, quando eu estou falando com vocês, se ele já não tiver feito isso, a exoneração do seu cargo, porque ele está fazendo papel de palhaço.
Ele está tentando organizar um combate a essa enfermidade que ninguém conhece direito como combatê-la, ninguém sabe exatamente, não há uma cura, e o presidente da República está atuando como o sentinela atirando para dentro, né? Um sabotador, um terrorista em relação às atividades que o ministro da Saúde está tentando desenvolver e todos os governadores, todos os prefeitos, grande parte do empresariado e a comunidade brasileira estão fazendo também. Então a gente nunca viu isso na história, um presidente da República ir em rede nacional para se colocar contra o seu próprio povo. Gente, a barra está pesada, espero que vocês consigam transmitir essas preocupações para as outras pessoas e que a gente consiga tratar dessas questões no campo ainda de alguma calma, alguma tranquilidade, alguma racionalidade, mas a gente tem que extirpar essa ferida que está muito contaminada, né? Quem sabe esse processo todo que a gente está passando no Brasil vai ser um processo que a gente vai colocar para fora todas essas impurezas, todas essas maldades, todas essas infecções e uma cicatriz que fique no lugar, pelo menos fique num corpo muito mais saudável. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mande suas críticas, sugestões e vamos ver o que vai acontecer a partir desse dia 25 de março, né? Um grande abraço, até lá, tchau!